E aí galera, tudo bem? Bom, vamos hoje então encerrar mais uma unidade temática da apostila 3, é a de número 10. Acredito que vai ser a última no formato, desde que vamos apresentar hoje. Eu vou tentar uma nova maneira de apresentação para as próximas aulas. Desejo também marcar uma live na semana que vem, mas vamos ver se dessa vez vai dar certo, né? Então vamos lá, Colégio de Quintela, 7º ano, professora Maria de Fátima, unidade temática 10, colonização portuguesa na América, conclusão. Bom, a organização política colonial, ou seja, como estava o Brasil em relação a Portugal, nós dividimos em duas partes, o período pré-colonial, ou seja, antes da chegada dos portugueses efetivamente no Brasil, e depois que eles começaram a habitar então a colônia. Então, antes, pré-colonial, e aí se conta efetivamente, historicamente, a partir de 1500, quando se chegou com as caravelas Pedro Álvares Cabral em 1500, e depois em 1534 com a divisão das capitanias hereditárias. Mas vamos pontuar cada uma dessas datas. Então, 1500, a chegada dos portugueses ao Brasil, Pedro Álvares Cabral. 1530, ações efetivas para a colonização, a expedição de Martim Afonso de Souza. No período colonial, em 1534, a divisão das capitanias hereditárias. Em 1548, a implantação do governo geral. Em 1549, a fundação de Salvador como capital da colônia, e ficou sendo essa importante cidade até 1763, capital então do Brasil. Mas vamos rever antes, até desse período colonial, por que os portugueses se interessaram e chegaram aqui no Brasil. Através do Tratado de Tordesilhas, que no século XV Portugal estabeleceu rotas marítimas pelo Oceano Atlântico e o Índico. E por volta de 1490, os espanhóis também organizaram viagens ultramarinas. Como Portugal dominava a rota do sul do Atlântico e a Espanha se voltou para o oeste, encontravam novas terras, o que aumentou a disputa entre esses dois reinos. Para resolver essa questão, os portugueses e espanhóis e o Papa Alexandre VI propôs uma bula intercoetera em 1493 que estabeleceu uma linha imaginária que dividia as terras descobertas. Assim, as terras a 100 léguas a oeste do arquipélago de Cabo Verde pertenciam a Portugal e as terras a oeste da linha ficariam para a Espanha. O rei português Dom João II questionou a decisão do Papa e um novo acordo foi realizado. Então, o Tratado de Tordesilhas estabeleceu em 1494 que a linha imaginária que dividia as terras descobertas ficaria a 370 léguas de Cabo Verde. Então, nós podemos ver no mapa, a primeira linha, que está no meio do Oceano Atlântico, é da bula intercoetera. Lógico que o rei não ia querer nada, seria para ele só as águas, a África que ele já conhecia, ele estava querendo terras. Então ele exigiu que na cidade de Tordesilhas fosse assinado um outro tratado, e aí sim, aquela linhazinha ali do lado, passando em cima do mapinha rosa, da América. Aí sim, sobrou uma terrinha para os portugueses e o lado oeste, então, ficou para os espanhóis. E por causa disso é que em 1500 o rei, aí já D. Manuel, organizou uma expedição para então reconhecer essas terras que ficaram para Portugal, determinadas pelo Tratado de Tordesilhas. Tudo bem? Então, com isso, Pedro Álvares Cabral tomou posse dessa terra lá determinada pelo Tratado de Tordesilhas no dia 22 de abril de 1500. Ele está chegando, está vendo aí na imagem, com as suas caravelas, Pedro Álvares Cabral, almirante que veio
liderando essa expedição, e os índios assustados com a chegada desse povo tão diferente deles, né? Expedições guarda-costas. Como estudamos que até 1530 a ação portuguesa se limitou a expedições de reconhecimento, que são essas aí do título de guarda-costas, antes eles vinham só para policiar o litoral e a extração do pau-brasil. Foi o que nós falamos na nossa aula anterior, né? Botamos até aquele mapinha dos índios retirando o pau-brasil, né? Mas nós vimos também que estrangeiros como franceses e holandeses se interessaram então pelo litoral brasileiro, que tinha todas essas riquezas, e aí Portugal começou a se preocupar em mandar policiar o nosso litoral, mas não deu muito certo, e aí ele vai tomar outro tipo de atitude. Então, esse período, de acordo com a história tradicional, foi denominado pré-colonial. Então, todas essas expedições, guarda-costas, né, até o próprio descobrimento, está dentro desse período pré-colonial, pois não houve efetivo povoamento, não veio ninguém de Portugal para morar aqui. Agora sim, expedição colonizadora. Então, a partir de 1530, Portugal desenvolveu ações para a posse e colonização da terra, né? Senão, os estrangeiros iam levar todas as riquezas que pertenciam a eles, né? Para isso, era necessário que se estabelecessem famílias de origem portuguesa e que elas aqui permanecessem. A primeira expedição, que visava a ocupação das terras portuguesas, trouxe consigo 400 pessoas, além de animais domésticos destinados para o consumo, transporte de tração, vacas e cavalos, e também vieram com a expedição as primeiras mudas de cana-de-açúcar, planta de origem asiática, que o subproduto, né, depois de extraído, caldo e tal, vira o açúcar, que tinha grande procura no comércio europeu. Essa expedição colonizadora ela foi liderada por Martim Afonso de Souza, que explorou o litoral da América Portuguesa desde Pernambuco à Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro, e Cananéia, em São Paulo. Nesse último foi estabelecido o primeiro núcleo oficial de colonização portuguesa, a Vila de São Vicente, lá naquela região de Santos, mais ou menos. O sistema de capitanias hereditárias foi adotado no ano de 1534 e dividiu o território brasileiro em 15 lotes que foram entregues a 12 donatários. Vamos ver quem eram esses donatários. Homens da aristocracia portuguesa da confiança do rei, fidalgos, em sua maioria, que, ao receber a terra, se obrigavam a promover a colonização, a exploração das riquezas, sob sua própria custa, cabendo a eles parte dos lucros alcançados. Deviam arrecadar os impostos e aplicar a justiça. Recebiam um documento chamado a Carta de Doação e o Foral, que eram os documentos que oficializavam o recebimento da terra pelo donatário e o início das suas obrigações para com o rei de Portugal. As capitanias hereditárias não podiam ser vendidas nem divididas, ou seja, hereditária porque passava de pai para filho, não podia ser vendida. Só que esses donatários estavam lá em Portugal. Como é que eles poderiam governar, organizar isso tudo aqui, lá do outro lado do oceano? Então, esse sistema não deu certo. Governo geral. A distância da colônia em relação à metrópole, o fracasso de muitas capitanias e o perigo das invasões de outros povos europeus levaram à criação do governo geral, como eu já disse, né? Não deu certo, os donatários lá do outro lado, né? Invasões estrangeiras, então o rei tomou uma decisão e organizou uma outra maneira de colonizar, no caso o Brasil. Em 1548 ele criou o governo geral, que tinha o objetivo de centralizar a administração colonial. Para tanto, foi nomeado um governador-geral e a escolhida capitania da Baía de Todos os Santos para servir como sede no novo instrumento administrativo. Nós já falamos, né?
que a Bahia foi a primeira capital do Brasil. Então lá ficava o governador-geral, já que o objetivo era centralizar o governo da colônia, né? O governador-geral era auxiliado pelo provedor-mor, encarregado pela cobrança dos impostos, o capitão-mor, responsável pela vigilância do litoral, e o ouvidor-mor, que era o responsável pela justiça na colônia. Tomé de Souza, esse da imagenzinha que a gente vê aí, foi o primeiro governador-geral da colônia. Coube a ele trazer famílias, combater o contrabando do pau-brasil, fundar vilas, auxiliar donatários na ocupação de suas terras e por aí vai. Depois nós tivemos o Duarte da Costa, foi o segundo governador-geral, e o Mendes Sá, mas só estamos citando o sistema de governo geral, não aprofundando no conteúdo. Povoamento do século XVI. Com o estabelecimento do sistema de capitanias hereditárias e governo geral, novas vilas foram surgindo ao longo do litoral no Brasil colônia, que nós podemos ver aí na imagem, que vocês podem ampliar no computador, no celular de vocês. Observe o mapa das principais vilas localizadas aí no litoral. Em Salvador e em outras cidades iam surgindo e foram instaladas câmaras municipais. Olha que interessante, hein? Como é que as coisas não mudaram muito, olha, desde o período colonial, hein? Elas eram compostas de vereadores, exatamente como hoje, né? Escolhidos em eleições realizadas a cada 3 anos pelos chamados homens bons, grandes proprietários de terras, brancos e católicos. As câmaras municipais eram formadas por um juiz leigo, ou seja, também escolhido pela própria localidade dos homens bons. Mais tarde, alguns passaram a ser liderados por um juiz de fora, ou seja, um magistrado, né, um juiz que vinha de Portugal. Os integrantes das câmaras municipais se reuniam 2 vezes por semana e eram responsáveis por resolver questões locais, referente à cobrança de impostos, aplicação de leis relativas à comunidade, com um abastecimento de víveres, né, de alimentos, arroz, feijão, salubridade, né, limpeza e higiene das comunidades. Essa era a responsabilidade dos vereadores das câmaras municipais e deveria ser dos vereadores de hoje também, né? Então, com isso, gente, encerramos a nossa unidade temática 10.